para sempre seu nome exaltar. Graças a Deus, meus queridos amigos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Nós estamos mais uma vez ao vivo com todos vocês aqui na Rádio Promessa FM. Se você ainda não baixou o aplicativo para ouvir a nossa rádio, são 24 horas no ar, com louvores, com oração de hora em hora, com mensagens de fé, com ensinamentos sobre a Escritura Sagrada. Você baixe hoje mesmo você pode baixar o seu aplicativo pelo site www.jesus24horas.com. Ali você vai baixar o nosso aplicativo e estar ouvindo a Rádio Promessa FM. Esse amigo que lhes fala, missionário Hélio Giroto, eu estou mais uma vez com todos vocês hoje trazendo uma nova palavra, uma nova mensagem diante das coisas que estão acontecendo, diante das notícias que nós temos visto dia a dia que acontece em Israel. Em Israel, o Senhor Jesus disse: olhai para a figueira, olhai para a figueira. Os nossos olhos têm que estar atentos à figueira, que é Israel, que voltou a florescer, que voltou a ressurgir, a figueira que estava seca, a figueira que foi seca, ela volta a brotar, as suas folhas, elas voltam a florescer. E nós queremos, no dia de hoje, comentar o que tem acontecido no dia a dia de Israel e como nós estamos pertos, como nós estamos próximos ao arrebatamento da igreja. O que está acontecendo hoje em Israel, hoje, maio de 2021, é uma evidência de que o arrebatamento da igreja está chegando, está às portas. Está às portas. Esses ataques que Israel sofreu a partir do dia 10 de maio, que foi justamente uma comemoração em que Israel estava festejando o dia de Jerusalém, o dia da cidade santa, o dia da cidade em que Jesus voltará e governará neste mundo, vivendo nela, estando nela. Jesus, desde Jerusalém, o Senhor Jesus, ao voltar a esse mundo, ele governará o mundo inteiro, desde Jerusalém. Jerusalém será a capital do mundo. E no dia 10 de maio, há 3 dias atrás, quando os judeus estavam comemorando essa festa, uma comemoração do dia de Jerusalém, o que aconteceu justamente nesse dia? Israel é atacado pelos muçulmanos, pelos palestinos muçulmanos. A Palestina, que é uma faixa, um território ali que está na praia de Israel, que está ao sul de Israel, que é um território que ainda não pertence a Israel e que a ONU e os globalistas desse mundo, eles ficam lutando pela Palestina e contra Israel. Eles ficam defendendo a Palestina. A Palestina, ela que inicia os ataques, ela que começa os ataques. Então, no dia da festa em que os judeus comemoravam, o dia de Jerusalém, eles são atacados traiçoeiramente, repentinamente, por mísseis disparados. São disparados mísseis, e pelas notícias, pelas informações que eu recebi hoje, durante esses 3 dias de ataques constantes, principalmente pelas madrugadas, por isso que nós temos que estar em oração agora mesmo por Israel, devemos estar orando pela paz em Jerusalém, porque durante as madrugadas os palestinos têm lançado mísseis. Até hoje, nesses 3 dias de conflito, foram atirados mais de 1.500 mísseis contra Israel. 1.500 mísseis foram disparados contra o pequeno território de Israel para destruir, para matar, para confrontar. E a ONU está calada. A opinião pública está calada, a opinião pública mundial está simplesmente calada. Parece que não está acontecendo absolutamente nada. Parece que não está acontecendo nada.
Mas quando Israel começa a revidar, então a opinião pública, os globalistas, começam a se manifestar contra Israel, porque eles estão exatamente do lado contrário do cumprimento das profecias. E tudo isso já estava escrito. Essa guerra, esse conflito, que ainda não chega a ser uma guerra, é apenas um conflito ainda, ele está para crescer. A tendência é que essas batalhas de Palestina contra Israel, que vem se arrastando já há décadas, ela aumente. A cada dia que passe a tendência é que isso venha a aumentar. No livro do profeta Sofonias, no capítulo 2, como temos lido para vocês e mostrado para vocês nos programas anteriores, tanto aqui pela nossa Rádio Promessa FM, como pelo YouTube, o nosso canal, esse amigo que lhes fala, Hélio Giroto. Procure aí o nosso canal no YouTube, para que você também possa ouvir e assistir aí os vídeos que falamos sobre as profecias. No livro do profeta Sofonias, foi revelada uma terrível guerra, a guerra final que ocorrerá de Israel contra a Palestina. É justamente esse conflito que está começando, que começou há 3 dias atrás. A tendência, por isso que eu tenho dito que a tendência desse conflito é crescer ainda mais, é estar crescendo, ainda que tenha pausas, mas esse conflito estará crescendo ao longo do tempo. A princípio, há décadas atrás, a Palestina atacava Israel apenas com pequenas armas, com armas leves, e essas armas estão aumentando. Foram atirados 1.500 mísseis. 1.500 mísseis contra Israel. E esses mísseis de onde estão vindo? De onde estão vindo esses mísseis? Dos inimigos do povo de Deus. E eles estão atirando, esse conflito está aumentando a cada ano que passa, a cada década que passa, e o profeta Sofonias, ele profetiza uma terrível e última guerra de Israel contra a Palestina. Quando diz no capítulo 2 do versículo 4 do seu livro, o profeta Sofonias, ele diz: Gaza será desamparada, a faixa de Gaza, a parte da Palestina. Estamos falando aqui de geografia bíblica, e é justamente aquela área ao sul de Israel, essa área do litoral sul de Israel, porque Gaza será desamparada e Ascalon assolada. Ascalon é uma cidade justamente ali nesse território. Asdod ao meio-dia será expelida, ao meio-dia será completamente expelida, expulsa dali. E diz mais também, Ecrom será desarraigada, então vai arrancar as raízes, né? E diz mais no versículo 5, ai dos habitantes, Deus está dizendo, ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus. A terra que hoje estão os palestinos ocupando é justamente a terra dos filisteus. Eu estava pesquisando no dia de ontem, na madrugada de ontem, qual foi o fim dos filisteus. E por incrível que pareça, eu pesquisei em vários livros aqui teológicos. Você sabia que os filisteus não tiveram fim? É um povo que não teve fim. Até hoje eles não tiveram fim. Eles foram, alguns espalhados, foram completamente dizimados por alguns outros inimigos de Israel que lutaram também contra eles. Porém, não existe um registro histórico, não há um registro histórico onde aponte, onde se mostre um fim dos filisteus. Então esse povo até hoje ele existe. A terra dos filisteus é a faixa de Gaza, é exatamente onde está a Palestina. E Deus ele diz o seguinte, uma profecia muito forte, onde Deus ele fala, eu vos destruirei até que não haja morador. Até que não haja morador. Veja como
como essa guerra vai acabar. Não haverá mais morador, serão desarraigados, eles serão tirados de lá. A costa do mar será de pastos e cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. Então, ali nessa terra da Palestina, vão se criar gado. Está profetizado aqui. Sofonias capítulo 2. Isso ainda não se cumpriu. Até hoje isso não se cumpriu. Isso é uma profecia justamente para o tempo do fim. Para o tempo do fim, o dia da ira. O tempo do fim é chamado na Bíblia o dia da ira. E eu vou explicar isso para você daqui a pouco. Mas o que mais impressiona é que quando está falando dessa guerra, que é a partir do versículo 4, onde fala dessa última e final guerra que Israel terá contra a Palestina e vai ocupar o resto da terra que está ali no litoral sul do seu território, momentos antes, às vésperas desse conflito final, desse conflito que já começou, ele já começou, e não começou hoje, não começou no dia 10 de maio deste ano. Ele vem começando já há muitos anos. E o conflito dos judeus, dos hebreus antigos, contra os filisteus, é algo de milênios, que vem se arrastando durante milênios. Os filisteus ocuparam aquela área. Os filisteus ocupam aquela área há muitos anos, há milênios, já antes de Cristo eles estavam ali. E sempre a Bíblia mostra, sempre, desde que Israel sai do Egito, Deus diz para que eles não subam pela Palestina, mas que eles deem a volta, para que eles não entrem pelo sul de Israel, mas sim pelo norte de Israel, porque eles teriam que enfrentar os filisteus. Os filisteus sempre foram guerreiros e sempre lutaram. O diabo sempre usou esse povo para querer destruir Israel, para atacar Israel. Os filisteus na época antiga, eles manejavam, foram um dos primeiros a manejar o aço e forjar do aço as armas, as espadas. E Israel não tinha, nessa época, tal tecnologia armamentista. E Israel ele estava, diante disso, em apuros, porque eles não tinham armas capazes de destruir os filisteus. E os filisteus, até hoje esse povo existe. Sobrou um remanescente desse povo. Obviamente que a nossa luta, nós a igreja, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra demônios, é contra espíritos malignos que usam homens para atirar com as armas, para apertar botões, para causar destruição, para tirar a paz daqueles que vivem em paz. E tudo isso que está acontecendo, quando esse conflito chegue ao seu ponto máximo, de que essa guerra chegue a proporções em que já não mais poderá ser freada, quando esta guerra de Israel contra a Palestina chegue a proporções em que Israel vai vencer completamente e para sempre a Palestina, em que Israel conseguirá, por fim, finalmente, conquistar aquele pedaço de terra que falta ser conquistado, porque tudo isso é profecia. Quando Deus cumpra o que Ele está dizendo aqui no capítulo 2, versículo 5 de Sofonias, eu vos destruirei até que não haja morador. Até que não haja morador na faixa de Gaza, na Palestina. Está escrito isso. Isso está profetizado. Quando isso aconteça, às vésperas dessa grande batalha, dessa última grande batalha entre Israel e Palestina, antes que isso aconteça, acontecerá o arrebatamento da igreja. Então esteja atento, você precisa despertar, você desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Desperte você que anda no pecado, você que anda na escuridão, você que serve a Satanás ainda, você que ainda está meio no mundo e meio com Deus,
meio no mundo e meio na igreja. É momento de você decidir a sua vida. É momento de você se despertar. Você está vendo na sua televisão o início de cumprimentos proféticos. O cheiro de guerra. O cheiro de guerra. No capítulo 2 de Sofonias, ele diz: congregai-vos, a partir do versículo 1, congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável. Em Oséias capítulo 1, versículo de 9 a 10, Oséias capítulo 2, versículo 23, anote esses versículos, se não conseguir, volte a assistir o vídeo e anote depois. Romanos capítulo 9, versículo 25 e 26, e 1 Pedro capítulo 2, versículo 10, você vai descobrir quem é a nação não desejável que Deus está falando agora. No primeiro versículo desse capítulo de Sofonias, ele diz: congregai-vos, sim, congregai-vos, se juntem para uma congregação religiosa, para uma congregação espiritual, para buscar a Deus, se junte. Ó nação não desejável, a nação não desejável são os gentios. Eu acabei de passar vários versículos de Oséias, de Romanos, de 1 Pedro, em que você encontra isso. Você encontra que a nação não desejável não é Israel. A nação não desejável são justamente os gentios. E ele segue dizendo, Sofonias: antes que o decreto produza seu efeito, antes que o decreto comece, antes que esse decreto comece, nós vamos ter uma observação, uma correção para fazer. Amanhã eu faço desta palavra que eu estou dizendo, desde o primeiro dia que nós começamos a falar do livro de Sofonias. Antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como a pragana, ou o dia passe como a palha. No original ele diz que voe, seja levado e levado embora o dia, antes que esse dia passe, antes que o dia passe. Que dia é esse? Nós vamos ler agora, nós vamos descobrir sobre isso agora. Antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor. Então Deus está dizendo, o profeta está avisando, vai chegar a ira do Senhor e o dia vai voar, o dia vai voar. E vai chegar, ao invés desse dia que voa, vai chegar o dia da ira. Olha o que diz: antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. O dia da ira do Senhor. Então, aqui ele está profetizando justamente que vai chegar um tempo neste mundo em que começará o dia da ira. Vai voar um certo dia, um outro dia anterior, um outro tempo anterior, e vai começar justamente o dia da ira do Senhor. Antes que esse dia chegue, antes que o dia da ira comece, o povo que é gentil, o povo que não é judeu, deve se congregar e começar a buscar a Deus. Diz no versículo 3, buscai ao Senhor vós, todos os mansos da terra, todos os mansos da terra. Aqui não está falando apenas para Israel, são todos da terra. Todos aqueles que realmente têm um espírito de sede, têm sede do nosso Deus. Todos vós buscai ao Senhor, todos vós os mansos da terra, que têm disposto por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Olha só o que está por acontecer. Olha só o que está logo por acontecer. O dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor está chegando. E antes que este dia chegue, Deus ele nos convida para congregar, para que nós possamos ser escondidos desse dia. Nós vamos ser escondidos. Ontem nós começamos a falar sobre isso, que em Isaías capítulo 26, versículo 2, Deus ele fala a mesma coisa através de outro profeta. Isaías 26, 2, ele diz: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe
a ira, até que a ira passe. Enquanto a ira estará acontecendo contra todos os moradores da terra, enquanto a ira de Deus ela vai estar sendo derramada sobre esse mundo, haverá pessoas que serão escondidas. Pessoas serão escondidas até que passe a ira. Depois que passar a ira, depois que a ira passa, essas pessoas que estavam escondidas voltarão a aparecer. Elas voltarão a aparecer. Então, o que nós entendemos, o que eu entendo como Deus escondendo, como disse aqui, sejais escondidos. Eles não vão eles mesmos se esconder, mas eles serão escondidos. Eles serão escondidos da ira. Enquanto a ira estiver acontecendo nesse mundo, eles estarão escondidos. À parte, o povo de Deus, a igreja estará escondida. Depois que passe a ira, como diz Isaías, até que passe a ira, eles estarão escondidos. Quando diz até que, está se definindo um limite. Quando chega esse limite, quando passe a ira, o dia da ira acabe, então essas pessoas que estarão escondidas no arrebatamento, elas voltarão a aparecer. Elas já não estarão mais ocultas, elas já não estarão mais escondidas, elas voltarão a aparecer. E é justamente o que acontece, de acordo com esse ensino que nós estamos passando para você. Antes que comece o tempo dos 7 anos da tribulação, a igreja será escondida com Deus. O Senhor Jesus virá e levará a igreja arrebatada, ascendida aos céus. A igreja terá a sua ascensão aos céus e ela estará escondida até que passe a ira do Senhor. A ira do Senhor passa. Quando acabe a ira do Senhor, então a igreja voltará a aparecer. Isso é muito maravilhoso. Desde os profetas, isso já estava sendo profetizado. E aqui, em Sofonias, e se você não sabe, algo incrível, que a palavra Sofonias, o nome Sofonias, significa o Senhor escondeu. Olha que maravilhoso. Olha quem está falando, a quem Deus usou para falar do arrebatamento da igreja, no Antigo Testamento. Isso é uma referência clara do arrebatamento da igreja. Sofonias, o nome Sofonias, significa o Senhor escondeu. Então esse profeta, que se chamava o Senhor escondeu, ou Yahvé escondeu, foi ele usado para profetizar, inclusive ele era parente do rei Ezequias, ele foi usado para profetizar que a nação não desejável, os gentios, eles seriam escondidos no dia da ira. E muitas pessoas fazem uma confusão tremenda porque elas pensam que o dia da ira significa um dia só, um dia de 24 horas. E isso não é verdade. Quando nós conhecemos o contexto da profecia, de toda a Bíblia, porque nós não podemos apenas ler alguns versículos, mas devemos sim comparar as coisas espirituais com coisas espirituais. Quando nós fazemos isso, nós entendemos por que está dizendo o dia da ira. Por exemplo, o dia do Senhor. Por que diz o dia do Senhor? Porque o dia do Senhor era para combater ou para contrarrestar o dia do homem. O dia do homem é o tempo em que o homem na terra estará dominando a terra. Esse dia dele vai acabar. O tempo do homem vai acabar. Porque o Senhor vai tomar o controle de tudo. E o dia do Senhor é justamente isso. O dia da ira é exatamente o contrário do dia da graça, do dia da salvação. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, eu gostaria muito que você lesse isso na sua Bíblia. Depois também que você acabe de ouvir essa mensagem. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, diz o seguinte, Deus diz o seguinte: eu te ouvi em tempo aceitável, e te socorri no dia da salvação. No dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação.
Então o dia da salvação não é um período de 24 horas, é um tempo aceitável, é um tempo que começou desde a cruz do Calvário até o dia de hoje, antes que o dia da ira comece. Quando vai acabar o tempo aceitável? Quando vai acabar, como Deus diz aqui, eis aqui agora, o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. O dia da ira é exatamente o contrário do dia da salvação. Quando termina o dia da salvação, o tempo da salvação, o tempo da graça, acabou, a porta se fechou, agora acabou. Quem entrou na arca entrou, quem não entrou vai passar pelo dilúvio de fogo. Então, quando termina o dia da salvação, que é justamente o começo da ira, então começa justamente esse tempo da ira do Senhor, o dia da ira. Então o dia da ira não se refere a um tempo de 24 horas. Daniel capítulo 8, versículo 19, também Daniel fala, ele não fala dia da ira, ele fala o último tempo da ira. O último tempo da ira. Nós temos outros versículos que vamos compartilhar com vocês amanhã, sobre esse dia da ira. E lembre-se você que o dia da ira é quando termina o tempo da salvação. Não é um dia de 24 horas, mas é um período de 7 anos, em que Deus estará derramando a ira dele sobre esse mundo. É Apocalipse capítulo 6, versículo 17, e Apocalipse capítulo 11, versículo 18. As pessoas que estão no céu, elas estão dizendo: começou o dia da ira, o tempo que Deus destruirá aqueles que destruíram a terra. Então chegou esse tempo de que a vingança de Deus cairá sobre aqueles que não guardaram a palavra de Deus. Então isso é muito importante. Antes que venha a ira, antes que comece o dia da ira, que começará justamente, como Sofonias diz, com uma guerra final entre Israel e Palestina, guerra em que está a cada dia crescendo mais e mais esse conflito. Então, antes que comece o dia da ira, o tempo da ira, a igreja será escondida. A igreja será escondida desse mundo. Amanhã nós voltaremos falando mais a esse respeito. Não perca o nosso programa de amanhã. Então, o Senhor Jesus é aquele que nos livra da ira vindoura. O Senhor Jesus é aquele que nos poupa do dia da ira. Nós seremos escondidos, como disse Isaías, até que passe a ira. Até que passe a ira, nós estaremos escondidos. Você já recebeu o Senhor Jesus na sua vida? Você já se arrependeu e já se voltou para Ele? Você já está congregando e, como Ele disse, buscai o Senhor enquanto se pode achar? Faça isso hoje, meu querido irmão, para que você venha desfrutar do dia da salvação. Nós estamos terminando o nosso programa de hoje, mas amanhã nós estaremos de volta com todos vocês a partir das 9 da noite, ao vivo aqui na Rádio Promessa FM. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.